vocês podem combinar assim, ó, terminou a palestra, a gente pode começar a aula, né? Só porque eu conto que eles falaram mais ou menos dentro desse horário que vai terminar. E é aquele palestrante que já falou pra gente, o Jorge, lá. É bem legal, ele vai explicar a questão, tipo, a parte de como portar dentro do ônibus, né, dentro dos ambientes, de uma forma geral, que vai ser bem, bem jóia a abordagem, tá bom? Os alunos que acho que não viram aquele dia, foi institucional, né, é o doutor Biossegurança. Isso, é bem, bem legal. Acho que vocês vão gostar bastante. Inclusive, na reunião de tutoria, essa foi uma dúvida dos alunos a respeito do ônibus, como se portar no ônibus, vai ser interessante. Vai ser jóia, vai ser jóia. Bom, vamos começar então. Hoje a nossa palestrante é de casa, não é dentista, mas nós já somos apaixonados por ela e ela por nós, que eu sei, né? A nossa Barbarushka, né? Se ela não amar a odontologia, ela tem que largar do marido. E de dente ela também entende. Então... Entende tudo, já entende tudo, é quase uma dentista também, uma psicodentista. Bom, e a maioria já passou, né? Já teve aula com a professora Bárbara, talvez só o primeiro ano ainda não teve o grande prazer de conhecer a professora Bárbara. A professora Bárbara é psicóloga, ela vai dar a disciplina para vocês de psicologia e saúde, né? Ela no segundo ano. E uma das coisas que a gente observa nesse momento de pandemia é que mexeu com a cabeça da gente, né? O negócio não ficou legal. Ficar afastado das pessoas que a gente ama, ter que abrir mão das nossas rotinas, né? É você pegar a doença, falo por mim, né? Que eu sei que teve outros aí que já pegaram, mas eu falo que eu não tenho vergonha. Pegar a doença e a preocupação de passar para quem você ama, passar para as outras pessoas, lidar com isso não é fácil. Foi mais difícil para mim do que lidar com os sintomas da doença. Né, que eu tive que ficar num quarto, isolada, 14 dias, longe dos meus filhos, longe do meu marido, tendo que comer no quarto, tudo. Só fiquei no meu quarto 14 dias presa para não passar para minha família. Né, porque a coisa que eu mais tinha medo de algum deles pegar, dar alguma complicação. E aí, então, a gente pensou nesse momento com a nossa querida professora Bárbara, que tem seu tato, seu jeito para poder estar lidando conosco nesse momento e ter uma experiência muito interessante dentro da saúde pública, que eu acho que ela pode trazer coisas bem legais para a gente nessa conversa. Barbarushka, palavra toda sua, amada. Beleza, então. Vamos lá. Vamos brincar um pouco de conversar. Antes, eu vou aproveitar o momento que, enquanto Cíntia falava, né? Enquanto Verusca falava, eu li as mensagens. Esse carinho alimenta a alma, não é? Esse carinho é o que faz a gente acreditar que todo tipo de dificuldade vale a pena. Então, eu queria hoje estar conversando da forma como a gente sempre teve a oportunidade de conversar. Com uma liberdade, com um afeto adequado, com um respeito exigido a cada diferença, a cada corpo, a cada necessidade, né? Então, antes de qualquer coisa, agradecer a oportunidade. Eu confesso que eu não preparei algo muito extenso e nem muito, assim, como que eu posso organizado, porque eu, na minha desorganização, eu tento localizar os afetos, né? Então, penso assim, de realmente trazer uma conversa, um diálogo, para que a gente possa estar voltando a estar juntos de alguma forma. E para mim é sempre uma alegria pensar que ainda existem esses momentos onde, mesmo em isolamento físico, nós não perdemos o isolamento afetivo. Eu penso nesses espaços, como esses que nós estamos hoje, como um ato de rebeldia. Um ato de rebeldia, e quem sabe e conhece um pouco sobre mim sabe que eu sou dos atos de rebeldia, tudo aquilo que causa mal ou dano a alguma pessoa. E então, nesse momento, eu penso que esse espaço, cedido pela professora Cíntia, em companhia de todos os professores, principalmente vocês que estão aqui, todos os funcionários do nosso curso, me falo nosso, porque eu já tomo posse dele de algum tempo, né? Um ato de rebeldia contra a pandemia. De nós estarmos aqui unidas e unidos pensando sobre possíveis retornos acadêmicos.
E não só retorno acadêmico, mas reencontros acadêmicos. E porque é assim que eu entendo a proposta que foi feita para essa semana. Não é apenas uma proposta de uma semana de ficar dando recado, ela é uma semana de comemoração. E eu a vejo como celebração da vida, que pede passagem e que nos dá a oportunidade de experimentá-la com toda a segurança e com toda a responsabilidade exigida para o momento. E aqui não é a professora que está falando com vocês, é a mulher, é a trabalhadora, é a mãe que também está sendo afetada por tudo aquilo que chega até a gente, ou que não chega nessa pandemia, não é? Por todas as mudanças, afetada por todas essas mudanças na nossa rotina, no nosso apetite, no nosso sono, nas nossas atividades de trabalho, no estudo, no lazer. Também sou estudante, também sou pós-graduanda, não é? Então, estou nesse fluxo do estudo como vocês estão. E eu não sou alguém que hoje vem falar sobre algo porque sabe mais, e nem mesmo falar sobre doença mental. Ao contrário, eu optei hoje para falar com vocês sobre saúde mental. Porque eu defendo da ideia que, por mais que seja difícil o momento, esses espaços afetivos são os espaços onde que a gente pode respirar, que a gente pode conversar, que a gente pode confessar os nossos medos, trazer as nossas angústias, apresentar, por que não, as nossas frustrações diante dos meses que nós estamos atravessando. Então, a minha ideia é propor um falatório. E quando eu penso na palavra falatório, eu penso na fala como combustível, porque tórium é um elemento químico que remete à combustão, né? E para nós, na psicologia, a fala é a combustão da vida. Então, a minha ideia hoje é propor esse falatório para as nossas aprendizagens, para as nossas trocas, e também para movimentar uma ação nossa de resistência e de transformação diante do que a vida está apresentando para a gente como possibilidade nesses dias. Então, eu vejo esses encontros, como o de hoje, como aqueles que dão fôlego às nossas resistências. Principalmente contra tantos discursos de ódio que dão vazão às violências, tantas mentiras que são expostas e que expõem vidas em jogo, né? E há perigo, tantas desinformações que desesperam a nossa população e que há tempos ela já é uma população que já está desesperançosa, está carente de tanta coisa. E quando a professora Cíntia fala, né, de trabalhar na política pública, a gente vê isso no corpo do lado. Então, isso se torna muito frequente, muito atuante e muito real no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, são informações que nos adoecem, não só biologicamente, fisiologicamente, mas também emocionalmente. Mas só como nós somos recalcitrantes, e recalcitrante é uma palavra que remete à teimosia, à insistência, né? Nós queremos sobreviver da melhor forma possível. E todos esses acontecimentos, mesmo reconhecendo que nós teremos sequelas do mesmo, eu não falo só de sequelas apenas biológicas pela Covid, mas eu falo também daquelas da ordem social, da ordem financeira, dos afetos. Nós estamos aqui, como eu falei, recalcitrantes, tentando novamente. A gente sabe já que não é tudo que vai dar certo, mas a gente reconhece que existem espaços onde a gente pode falar francamente, certos que nós estamos sendo ouvidos. Não é? E não é um ouvir no sentido só de alcançar um som, é uma escuta cheia de afeto. E eu confesso para vocês que esses dias, eu ouvindo o Emicida, eu tenho um gosto bem diferente para música, eu ouvindo o Emicida, eu lembrei daquela música que ele lançou agora em 2018, e que ele faz menção à música do Belchior, quando o Belchior cantava assim, ai, presidente, eu posso me considerar um sujeito de sorte. Porque apesar de muito moço, me sinto são, salvo e forte. Eu tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado. E assim, já não posso mais sofrer no ano passado. Eu tenho sangrado demais, eu tenho chorado pra cachorro. Ano passado eu morri, mas esse ano eu morro. E não é morrer só no sentido de levar a óbito, de perder a existência. É morrer em todos os sentidos. É essa insistência que a gente tem de não morrer e nem matar a esperança. É daquilo que a gente acredita que ainda pode dar certo, que a gente ainda quer realizar.
Então, todo tipo de projeto que a gente tem ainda desejo para lutar. Consciente que a pandemia, pelo menos no meu ponto de vista, não passou. Está longe do fim dela. Eu não sei nem se a gente vai ter uma certeza que um dia ela vai se findar totalmente. Mas eu tenho achado força nesse modo comprometido de voltar ao possível normal, comprometendo comigo, com a minha família e com o outro. Porque isso que é respeitar a vida, isso que é manter a saúde mental. São esses acordos potentes que unem a gente uns aos outros e fazem acreditar que vai dar certo, né? E o quanto é saudável a gente falar, eu preciso de você. Não precisar num ponto de vista de dependência, mas precisar para saber da importância do outro e da convivência com o outro na minha vida. E se a saúde mental não estiver rolando, né? E se eu já estiver mal? E se a esperança, ela não estiver sendo minha companheira, né? Mas sim a ansiedade, a tristeza, o medo, o que eu vou fazer com isso? Mais ainda, e se a depressão já se faz presente, ou o medo já começou a paralisar as minhas ações? Mas e se o pânico, o medo intenso, elimina minha potência de vida e me vejo tão fraca e sozinha? Existe uma obra para responder essas perguntas que eu fiz para vocês agora, uma obra que hoje é o meu livro de cabeceira. E faz com que eu respire um pouco da vida e da coragem, lutar por ela, em toda essa correria do dia a dia. E eu queria ler um pouquinho para vocês, é um livro de uma autora chamada Audre Lorde, que carinhosamente vai nos convidar a enfrentar os medos, os nossos medos. E ela nos encoraja a falar sobre esses medos, a ter contato com esses medos, a entender o porquê que é tão importante transformar o silêncio desses sentimentos em linguagem e em ação. E ela traz mais ou menos assim. Passei a acreditar com uma convicção ainda maior que o que me é mais importante deve ser dito, deve ser verbalizado e deve ser compartilhado. Mesmo que eu corra o risco de ser magoada ou incompreendida. A fala, ela me recompensa, para além de quaisquer outras consequências. E eu comecei a reconhecer dentro de mim um poder cuja fonte e compreensão de que, por mais desejável que seja não ter medo, aprender a vê-lo de maneira objetiva me deu uma força enorme. E ela questiona, quais são as palavras que você ainda não tem? O que você precisa dizer? Quais são as tiranias que você engole dia após dia e tenta tomar para si, até adoecer e morrer por causa delas? E ainda em silêncio? É em nome do silêncio que cada um de nós evoca a expressão do próprio medo. O medo do desprezo, o medo da censura, do julgamento, do desafio. Mas, acima de tudo, eu penso que nós tememos a visibilidade. Essa visibilidade que nos torna tão vulneráveis e também tão fortes. Porque toda essa máquina, e hoje eu pego Audre Lorde e penso nos nossos contextos, né? A doença, a pobreza, a discriminação, a violência, tudo isso vai tentar nos reduzir a pó de qualquer maneira. Se a gente fale ou se a gente não fale. Por isso, nós podemos ficar eternamente caladas pelos cantos enquanto os nossos irmãos são diminuídos, enquanto os nossos filhos são corrompidos e destruídos, e enquanto a nossa terra é envenenada. Podemos ficar caladas, a salvo no nosso canto, de bico fechado, e ainda assim, o nosso medo não será menor. Então, eu acredito que ela traz a força para que a língua tome coragem e que a gente venha a dividir com quem a gente confia, com quem a gente tem afinidade, com um profissional, com os professores de vocês, entre vocês, né? Com a coordenadora de vocês, para que a gente não esqueça jamais o quão humano nós somos. Se a gente esquece que o medo, que a tristeza, que a angústia fazem parte, sim, do nosso repertório afetivo, a gente começa a banalizar situações que são essenciais para a gente viver a vida com qualidade. E a gente para de se cuidar, né? E eu falo da vida como qualidade de vida porque quando nós lembramos do significado do termo saúde para a Organização Mundial de Saúde, nós temos que ler
não como apenas a ausência de doenças, não é assim? Mas sim como um estado completo de bem-estar físico, mental, social. E assim sendo, eu posso continuar minha fala sem questionar para vocês. O que vocês estão fazendo com a saúde de vocês durante essa pandemia? Aí vocês podem me responder assim, Bárbara, nós estamos usando máscara, nós estamos higienizando as mãos, passando álcool em gel nos espaços de maior fluxo, nós estamos também evitando aglomeração, ótimo. Mas eu pergunto, mas o que mais vocês estão fazendo? Será que além do cuidado físico, vocês estão cuidando de outros espaços do corpo de vocês? Será que nesse espaço que nós estamos, né, meio ligados demais com o mundo, será que nós não estamos desligando da gente? Será que vocês estão se permitindo olhar para vocês? Para tentar compreender a natureza das coisas e como elas estão acontecendo com vocês? Vocês conseguem sentir como que elas estão afetando vocês? E será que vocês estão arrumando um tempinho na vida de vocês para se sentir conectados aos princípios que te fazem bem, que te fazem feliz, que te deixam feliz? Lembrando que felicidade elas são momentos, ela não é ser feliz, é estar feliz. Até pergunto mais, bem ousada nesse questionamento sobre o que vocês estão fazendo com vocês. Será que vocês estão observando movimentos autoritários, quase que sádicos, de algumas das nossas velhas condutas que obrigavam a gente a perpetuar alguns hábitos e costumes que já eram nocivos para a gente, que minam a nossa potência de vida, que diminuem o acontecimento da ordem do incrível, sabe? Diminuem a contemplação do cuidado de si. Sabe aquela relação, aquela situação que você não tinha tempo de se dar conta e, de repente, você olha, diminui o ritmo da vida, devido à pandemia, e você enxerga aquela miniatura de acontecimentos. Você fala assim, uau, como que eu não via isso? Como que eu não sentia isso? Como que isso não me importava? Então, eu fico pensando, o que vocês estão fazendo com o excesso de mensagens enviadas e visualizadas, por exemplo, nos grupos de WhatsApp? O que vocês estão fazendo com contágio de informações pelas mídias? Essas provocações, preconceituosas, situações desrespeitosas. Quais são as fotos que vocês estão compartilhando? Ou então eu pergunto mais ainda, o que você está fazendo com a obrigação praticamente doentia de parar de trabalhar sem parar durante a pandemia, de acreditar que tem que trabalhar mais, estudar mais, ler mais, Então, situações que aprisionam a gente em algumas verdades que nem sempre são as nossas verdades. Vai engessar o desejo da gente, vai paralisar a vida da gente neste momento que ela está pedindo passagem para tentar ensinar para a gente outras coisas, de outra dimensão, de outro valor. E nesse momento que nós estamos em casa, nesse aparente ócio, nós entramos em contato com a gente. E a gente ganha tempo. A gente não perde tempo. A gente ganha oportunidades. Nós não estamos perdendo oportunidades. A gente tem a possibilidade de aprimorar relações e não perder relações, ou não perder contatos. E ainda falando do Emicida, porque Criolo, Emicida ultimamente estão povoando muito o meu pensamento e a minha forma de refletir sobre o mundo, Um tempo atrás eu vi uma entrevista dele e eu concordo totalmente com a fala dele, com cada palavra que ele dizia sobre a importância da gente respeitar os nossos momentos de ócio. Ócio enquanto ócio. Ócio não aquele como, é no ócio que se tem um momento criativo, é no ócio que eu consigo pensar numa escrita. Não, não é isso. É ócio, só ócio. Instante de fazer aquilo que a gente não tem pressa. Aquilo que a gente não precisa entregar, mas aquilo que dá prazer. Aquilo que não impede eu também de estudar, de ter meu tempo para trabalhar, para produzir, mas de um tempo para mim, de um tempo de ócio. E não é porque eu estou em casa que eu tenho que fazer todos os cursos que aparecem, todos os treinamentos, todas as capacitações sugeridas. Não é porque eu estou em casa, é que eu tenho que ocupar todo o meu tempo produzindo. Produzindo um texto, um artigo, uma aula, uma faxina, uma mudança de gaveta, uma organizada na despensa, uma varrida no quintal, Nós temos que reaprender.
isso sim, reaprender a produzir vida na vida. Nós temos que lembrar de respirar, de contemplar sol, e essa é uma questão que eu aprendi a fazer e que eu não tinha esse prazer ou esse cuidado com a vida. Então, hoje, quando chega às 6h30, 6 horas da tarde, eu vou para a varanda de casa para ver sol, para sentir sol, para receber vitamina, né? Então, assim, momentos prazerosos de estar com a namorada, de voltar a olhar para os nossos filhos, que eles passam por nós e às vezes a gente não enxerga, não é? De bater papo com os pais, de passear de mão dada, de tomar café da manhã no meio da tarde, de tirar sarro da barriga, né? Que anda crescendo com essa cumilança toda, aquela possibilidade de ficar mais em casa, e de professar a fé da gente, aonde quer que ela esteja, né? E eu acho que a gente tem que lembrar que o ócio verdadeiro não é de todo mal, porque ele nos aproxima das nossas vidas e das coisas que essa loucura do tempo produtivo nos impede, nos distancia. Então, eu confesso para vocês, bem triste, quando eu escuto algumas pessoas que me dizem assim, sabe? Durante a pandemia, eu aproveitei para produzir muito. Eu estudei muito, eu trabalhei muito. Renderam. Eu fico me perguntando, quanto que vale o show? Até quando que vai esse show? O que você fez na sua vida além desse show? E quase que cinicamente, tem uma frase que me vem à mente, né? Que é a frase que está na placa do campo de concentração de Auschwitz, né? O trabalho liberta. Qual o trabalho que liberta? Qual estudo que liberta? Né? Qual fazer produtivo liberta? Eu, Bárbara, eu defendo que o único trabalho, que o único estudo, que a única prática de estágio que realmente liberta é a prática da encantadoria. Adoro essa palavra, porque ela se refere ao quanto você está encantado com alguma coisa, né? Então, encantadoria, o quanto você está encantado com a tua prática de trabalho. Agora, quando a Cris falava que levou um tempo, eu falei que está encantada, né? O quanto a gente está encantado com o nosso estágio, o quanto nós estamos encantados de estar junto com as pessoas que nós gostamos, que nos fazem bem. E o encanto não no sentido assim de ilusão, como se fosse o País das Maravilhas, mas enquanto aquela combustão do falatório, aquilo que te move, aquilo que te alimenta, que é sustentado pelas alegrias de estar fazendo aquilo naquele momento, de se sentir pertencente, mas que também precisa do tempo para ser contemplado, né? Então, esse tempo precioso para a gente sentir, para que a gente possa apreciar, porque a gente precisa desse tempo com esse encontro para as nossas encantadorias. Nós estamos tentando, não é? Voltar para as nossas encantadorias. Mas, além de alegrias, além desses reencontros, além de estar com, elas exigem muito cuidado e muito comprometimento. Elas carecem de uma organização, elas carecem de colaboração. E pode soar até pessimista, mas eu vou falar para vocês, eu não acredito que nós vamos ser melhores dessa situação de pandemia. Nós vamos sair lesionados, nós vamos sair sequelados. Nós não vamos sair melhores porque isso não é escolha. Uma pandemia, ela traz consequências. O que eu acredito, sim, é que nós podemos sair mais conscientes da necessidade de ter que mudar algumas coisas na nossa vida. E da urgência que a vida vai exigir da gente rever alguns contratos afetivos com aquilo que realmente é importante nessa minha vida. E a partir desse instante que eu puder ter essas conversações comigo, é reativar o fôlego necessário para voltar a caminhar, para sobreviver, né? E para conquistar aquilo que eu tenho enquanto projeto. E aqueles que podem aparecer ou que apareceram durante todo esse tempo. Nós não tivemos, pela vida, um treinamento para nos tornar imunes às consequências dessa pandemia, né? Do distanciamento, a morte nas suas múltiplas simbologias. Nós não tivemos um curso para nos tornarmos seguros, confiantes. O que nós temos, quando eu falo que nós temos, eu estou falando da nossa família, e da nossa família dentro da tua casa, mas também da nossa família institucional, da nossa família Olipar, né? É uma parceria comprometida com o desejo
pode dar certo, que a gente quer que vai dar certo, né? É com essa vontade de continuar a vida e todos os fluxos desejantes dela. E de ir atrás daquilo que move os meus projetos, daquilo que me traz felicidade, daquilo que me proporciona a autorrealização. E para isso tudo, eu posso falar para vocês que vocês podem contar com essa instituição, com esse corpo docente e com todos os profissionais atuantes nessa universidade. Não só podem acreditar que isso basta, saúde mental vai muito além dessas perspectivas possíveis de cuidado, não é? Porque saúde mental exige transformação pessoal. Então, o uso dos meus possíveis, né? Das mudanças dos meus fluxos, de tracejados novos que eu quero criar. E isso tudo vai exigir de vocês o quê? Reconhecimento das suas limitações, contemplação das suas conquistas, né? Mesmo que sejam, como a gente falava assim, aquelas miniaturas de conquistas, né? Mas são suas. E assim, eu acredito. E vocês sabem que isso é verdadeiro e intenso. Eu acredito de coração. E desejo de coração, para vocês e para mim também, um retorno seguro, um retorno tranquilo, mas ciente do compromisso de cada um, com vocês mesmos, com o outro, né? Com a vida. E eu acho que é isso. Eu deixo a minha fala só desejando o desejo de vocês. Só desejando a vontade de poder e desejar mais, e poder e ser merecedor de mais. Eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês. E acredito que por um pouquinho que me conheçam, sabe que é da ordem da sinceridade, e da hora da sinceridade não só com vocês, mas com a vida. Combinado? Eu acho que era isso, gente. Eu não havia preparado nada assim, maior, mas eu queria que o coração pudesse falar agora, não como psicólogo apenas, mas como pessoa que tem um bem-querer muito grande. Por esse curso, por essas pessoas que me recebem com afeto, que eu não sei de onde que mina, né? E pela minha passagem na vida de vocês. Tá ok? Obrigada, povo. Se estivéssemos todos juntos, estaríamos de pé e aplaudindo. Com certeza. Ai, muito boas as suas palavras. Um acalento ao coração. Realmente, sabe? Realmente você fez a gente refletir, Bárbara, sobre o outro lado da coisa, né? Na verdade, assim, sobre o meu outro lado, sobre o meu interior, na verdade. E eu acho que todo mundo realmente está precisando disso, porque está todo mundo tão acelerado, tão amargurado, aquela sensação de que está dando tudo errado, sempre. E eu acho que não, acho que a gente, realmente, você fez pensar. Eu sou uma pessoa que eu penso assim, para eu estar bem, o universo ao meu redor tem que estar bem, por isso eu desejo bem a todos, né? E desejo graça a todos. Então, eu acho que a gente emana energia positiva, né? Eu acho que aquela questão de atrair coisas boas quando você está bem. E parece que nesse momento está todo mundo tão para baixo, tão assim. E essas duas palavras vieram, minha amiga. Power. Hoje esses alunos já me fizeram chorar. Ainda bem que todo mundo já sabe que eu sou manteiga derretida, que eu estava aqui já quase me debulhando. Acho que a minha cota de lágrimas já foi hoje. Né? E a vida, eu posso falar como uma mulher de quase 50 anos de idade, né? Mas a vida, isso que ela é maravilhosa, né? Porque ela dá chance pra gente. A gente quebra a cabeça, a gente vai lá, erra, ela avisa. A gente vai lá, erra, teima de novo, e ela avisa. E ela sempre dá mais uma. Sabe? Então, eu acho que essa fé, eu acho que essa potência de acreditar que a gente ainda tem mais, é o que faz ter fé na vida mesmo, é ter fé no outro, é ter fé no que você quiser, né? E professar essa fé enquanto bem-querer. Então, esse cuidado, esse afeto,
quando eles... E eu falo para você, você sabe, né, Cíntia, que os meus amigos também aqui, eu passei um momento meio complicado de saúde, e eu senti, a gente era a coisa mais louca do mundo, mas eu senti, assim, em leito do hospital, sabe? Que aquilo vinha em forma de uma oração, de um WhatsApp, vinha fora de um carinho, e aquilo emanava e dava uma energia que parecia que estava sendo injetada, né? Então, nunca faz falta se você doar demais, e nunca em excesso quando você recebe demais. Então, se puder fluir, se puder estar indo no fluxo, a gente está no ganho, né? Não, e realmente, parece que do dia que você está mais assim, surge uma pessoa que te ama para poder te reerguer, né? Isso é muito bom, a gente ter essa sensibilidade. Por isso que é bom ser um grupo unido, né? Ser parceiros, ser um time, ninguém quer puxar o tapete do outro. Infelizmente, tem coisas, meus meninos, que os anos vão nos ensinar, né? Talvez esse jeito afoito, a forma angustiada, é muito próprio da juventude, né? Eu costumo dizer assim, eu falava isso muito para o meu irmão, eu não volto onde você está, mas você vai chegar onde eu estou, nos anos. E é verdade, vocês vão, tomar a Deus que vocês possam chegar onde nós estamos, né? E errando menos, talvez. Né? Eu falo muito isso, sim, eu vejo a moçada, né, com quem a gente trabalha, eles têm a idade do meu filho, né, do Serjão. O Serjão falou assim, que quando eu estivesse falando demais, ele falou assim, Bárbara, você não vai vir fazer a janta? Para eu poder falar? Ele falou que ia lançar a pergunta aqui no chat, Bárbara, você não vai vir fazer a janta? Né? E eu falo isso para os meus filhos, né? Calma que vocês vão experimentar, calma. E eu vejo essa angústia que você fala muito na narrativa do mais velho, né? Que vai fazer 25 anos. E ele chega e fala assim, vocês não enjoam? Porque deve ser uma coisa muito chata, trabalhar sempre com a mesma coisa, e sempre no mesmo lugar para trabalhar, ouvir sempre os mesmos problemas. Sempre... Eu falei, nunca é igual. Nunca é igual. Ele falou assim, mas tá trabalhando já faz 25 anos com isso, não tem vontade de mudar, de fazer outra coisa na vida. Eu falei assim, eu mudo toda semana, né? Não tem nada a ver igual. Um caso pode ser parecido com o outro, uma situação parecida com outra, mas é tudo muito diferente. Aí cabe ao teu olhar de ângulos diferentes, porque senão vai virar rotina, vai virar mesmice mesmo. Sim, né? Sim, mas se verdade. Se for curioso, puxa, aí a gente, né, e o ouvido atento, a gente transborda esse fazer profissional por muito tempo. Eu acho que uma coisa que você falou que vai ser muito importante a partir de semana que vem é esse olhar pelo outro, né? A questão da empatia, do se colocar, né, no lugar de... que vai ser assim, é tudo novo para todo mundo, né? Então, nós vamos cometer erros, com certeza, né? Porque nunca aconteceu uma pandemia, não nos últimos 40 anos, né? Que já estou passando para a 5ª década também, Bárbara. Tudo desse jeito, e nunca aconteceu, né? Em 22 anos como professora, nunca nem sonhei. 12 anos da coordenação, acho que nunca pensei em passar. Passei até, a gente já teve a pandemia do H1N1, mas fichinha, né? Não foi nada assim desse jeito. Eu assumi a coordenação, no dia seguinte fechou tudo. Né, eu lembro, há 12 anos atrás, mas como essa pandemia, ninguém nunca passou, e eu acho que a coisa mais importante nesse momento realmente é colocar no lugar do outro, mas de todos, né? Às vezes a gente fala assim, por que eu vejo o povo, o prefeito fulano de tal, porque esse povo da saúde não faz nada, eu falei, gente, até ontem da Maristela, sem brincadeira, chegou uma hora assim, quando eu via que o negócio estava desesperador, quando uma criança foi contaminada, acho que foi a primeira criança contaminada, ela me mandou um recadinho assim, com uma carinha triste, sabe, chorando, mostrando assim. Aí eu falei, meu Deus, como deve ser difícil, né, você trabalhar e depender que o outro faça para poder ter uma resposta positiva, né, porque se a população não se conscientizar, tem tudo isso. E aí eu até liguei para ela e falei assim, nossa, você não sabe o tanto que eu tô mal de imaginar uma criança contaminada. Eu falei, mas a culpa não é tua,
né, e tirar essa culpa da pessoa, né, e realmente o que ela falou foi um dia que eu liguei, eu falei, o que você está comendo? Ela tirou uma foto para mim, ela estava com bolacha de água e sal e chá. Ela falou assim, faz 3 dias que isso daqui é o meu almoço, janta, do jeito que eu tô. Então, sabe, se colocar no lugar do outro, que tomar as decisões não tá fácil. Não tá fácil. É se colocar no lugar do paciente, né? É se colocar no lugar tem toda uma circunstância que mexeu com todos literalmente. Então, várias vezes a gente tem que pensar em atitudes que vão ser tomadas, em palavras que vão ser ditas, né? Porque como que aquilo vai repercutir, como que aquilo vai entrar no outro. Né? Olha, tô virando psicóloga, Bárbara. Amando a ideia, né? A hora que você quiser fazer alguma coisa vindo para cá, não tem. Não, eu amo meu odonto também. Eu sei. Eu amo o odonto também, sabe? Mas é por causa do Sérgio Henrique, vocês me desculpem, gente. Né? Então, é outra história. A minha tara pela odontologia tem um outro viés, não coloque maus lençóis. Né? Tá vendo? Ai, Bárbara, ótimo. Você faz uma de vergonha, coitado. Né? Eu tô vendo que o Wesley tá doido ali pra falar, deixa ele falar. Fala, minha amiga! Agora eu fico quieta, juro. Você tá com o microfone desligado, não tô te ouvindo nada, nem adiantou falar que você ia falar. Não, eu falei, deixa eu vir para um lugar quieto aqui, porque o Benício tá na redondeza. Só uma coisa que eu acho que não tem problema algum em eu compartilhar, né, Bárbara? Eu contei muito com a ajuda da Bárbara, viu, gente? mas para alguém da minha família no começo dessa loucura toda. E eu lembrei tão bem da Bárbara que um dia eu queria ajudar e eu não conseguia, e eu mandei uma mensagem para a Bárbara. Eu falei, eu preciso de ajuda. Dela desesperou, eu falei, não, a ajuda não é para mim, mas eu acho que eu consigo ajudar, né, através de você. E aí a Bárbara foi fundamental. E ela sabe disso, né, Bárbara? Tamo junto, minha amiga. A gente conversou muito durante o começo, por isso, e quem não fica louco, né, com a loucura em meio a tudo isso, né? Então, eu fiquei feliz por ter lembrado dela, por ter lembrado da pessoa certa, e mais feliz ainda, que eu não podia esperar menos, pela ajuda que veio, né? E o legal é que daí não foi eu quem conversava com ela, então eu coloquei as partes em contato, né? O que foi mais show de bola ainda, porque talvez se eu fosse a ponte, eu pudesse eliminar alguma parte da história, né? E eu não sei se eu vou poder dar um abraço apertado nela agora na volta, mas pelo menos um minutinho a gente vai dar, com certeza. Eu quero bolo, quero comer bolo com vocês. Vamos, tô devendo esse bolo. Que faz. Quando a Cíntia fala de empatia, né, Cíntia? A gente tem que pensar no que significa a palavra. Não é só se colocar no lugar do outro, é se colocar entre todos nós. Então, não é só falar pelo outro, saber ou sentir pelo outro, é para estar entre, porque é no entre que acontece a relação, é no entre que flui o afeto, é nesse entre, na ordem do acontecimento, que faz a vida fluir da forma mais bacana possível, né? Mesmo em momentos complicados, né? Eu acho que mesmo nesses momentos, quando a gente está nesse entre que você falou, a gente abre o espaço para linhas que antes a gente não iria conectar. Então, se o corpo está fluido, se o corpo está aberto à possibilidade, a coisa acontece. Né? Tanto para o bom quanto para o mal, mas ela acontece. Eu só fico vendo a Clícia aqui nos comentários dela, cheia de coisa. Diz que não ia aguentar ela. Eu sou meio retardada. Ou eu falo, porque eu quero olhar para as pessoas, sabe? A mania de psicólogo. Não vou nem abrir esse vídeo. Vocês não me peçam para abrir o vídeo, por favor. E uma coisa que eu acho que é muito bacana, né? Eu acho que uma coisa que é muito bacana, e eu vou aproveitar da presença da Dani também, da Dani Bolessa aqui, lembrar que, assim, eu até foi algo que eu sempre comento em sala de aula, eu não sou muito
eu não fico muito à vontade com a medicação, com o psicotrópico, com a medicação dentro da nossa área. Eu sou bem resistente, eu demoro muito para encaminhar algum usuário do sistema ou algum paciente meu, né, para a questão de dispensar a medicação. Eu acredito que a gente tem muito o que fazer e como fazer sem a medicação. E aí eu até falei da Dani. Também acho. Eu falei da Dani, porque não que a medicação não seja necessária, viu, gente? Não me entendo assim. Tem horas que a gente tem que medicar, que a gente precisa, não tem como socorrer, né? E a gente precisa que o corpo dar conta. Então, se a gente não der conta da mente, a gente não vai dar conta do corpo. Só que hoje nós temos tantos mecanismos tão eficientes. Nós temos a acupuntura, nós temos a homeopatia, nós temos aí as essências, nós temos as ervas que os nossos antecedentes, e quando a gente fala de antecedentes de matrizes africanas, de matrizes indígenas, aí, ó, Dani, manda pra cá, né? Nos ensinaram, e se a gente perder também esse conhecimento que nos é tão... De laranja para acalmar a ansiedade. Aí, ó. Eu já estou injetando na veia, já, Dani. Limão siciliano antiviral. Eu acho que a gente tem que buscar na vida toda, né? Volto a falar, não é que eu estou falando que eu não concordo com a medicação, que eu acho que ela tem que ser feita, senão não existisse. Só que a gente pode também buscar na vida o próprio processo psicoterápico, que eu acho que é de uma riqueza. E olha quem está falando, né? Que eu acho, não, que eu tenho certeza, que é de uma riqueza, que é de uma qualidade, e também processos de cura no que está próximo a mim. Então, num abraço afetuoso, numa escuta carinhosa, e esse movimento de voltar para a universidade é a prova disso, de como ela está sendo preparada, essa prova, como essa semana ela está sendo pensada, né, para que a gente volte mais tranquilo possível, mas também com esse depósito todo de esperança que vai dar certo. Se não acreditar nisso, não teria por que estar voltando, né? Ô, Bárbara, e outra coisa que é nítido, eu não sei se algum dos grupos que você percebeu, mas todos os professores se depararam com essa situação essa semana. Em pelo menos algum grupo, sempre algum aluno se preocupou, assim, expôs a preocupação da família. Né, teve uns 2, 3 ou 4 grupos que o pessoal perguntou, aqui em casa estão preocupados. Então, assim, era nítido que isso ia externar para extra-aluno, né? Nós, como pais, quem que não se... Né, é uma coisa que eu vejo há 2 anos, né? Como não se preocupar com o coraçãozinho que está batendo ali fora, né? E é o que os pais agora... E é interessante que os alunos repassem, né, muito do que a gente ouviu aqui essa noite para os pais, né? Essa questão de, será que está seguro? Né, vocês ouviram, a gente tem uma coordenadora aqui, o que está ao alcance dela, está colocando a mão no fogo para que tudo esteja seguro. Então, os pais têm que saber disso, né? Os pais não têm que achar que... eles, né, se não for o aluno repassando isso, os pais não vão saber que eles têm sim esse direito de se preocupar, óbvio, né? São pais, mas que... dentro de um possível, né, está sob controle. Dentro da loucura, está sob controle, né? Então, com certeza é grande, pelo que a gente viu nos grupos aí nos últimos dias, né? Eu acredito que em todo lugar, não é, né, nos grupos, dentro da nossa casa, né, mas como você falou, os nossos filhos voltando, eu vejo o Gabriel que mora em Maringá, está sozinho, está trabalhando, não parou de trabalhar. Eu entro em desespero com um marmanjo de 25 anos de idade. Né? Fala, como você tá? O que você está fazendo? Então, a gente não tem como, é cuidado e afeto, e vai ser assim, os pais de todos vocês vão se preocupar, né? E é um movimento que nós estamos fazendo, e eu acredito que todo mundo muito comprometido com tudo isso que está por vir, né? Olha as crianças, gente, dormindo nos colos da mãe, ó, e a mãe... meu Deus, eu falo desse aí, ó, eu acho que era desse ócio aí, ó, que precisa, esse ócio que deixa dormir desse jeito aí, olha, deitado, desmaiado e com a confiança de estar no colo de quem tem um amor maior por mim, né, de quem zela por mim, sem nenhum tipo de receio. Eu acho que essa tranquilidade aí, ó, que a gente precisa na vida, eu acho que isso daí não tem preço.
né? E falo como mãe que já não tenho mais dessa forma. E, poxa, por que a gente deixa passar algumas coisas, né? Oh, delícia! Gostoso. Mas vai passar, a gente vai, daqui a pouco, a paixão pelos netos, daqui a pouco, né? E eles vão... 25 anos eu já tinha o Leonardo. Eu não posso falar nada, porque eu já tinha 2, né? Mas tudo bem. Tá. Então, amiga, mas olha, espero que os meninos tenham tirado, meninos que eu me refiro como se fossem meus filhos mesmo, né? Eles sabem, eles mandaram ainda na carta para mim, que sabe ser mãezona, são nossos pais postiços, nossas mães postiças, né? E realmente o sentimento fica esse, né? A gente quer zelar, cuidar deles, resolver os problemas, né? E a Carolina chorando. Carol, recebe meu beijo. E é isso que a gente quer, realmente, se pudesse abraçar, pegar no colo e ficar cuidando, era o que a gente queria, né? Mas são 180 filhos, né, que nós temos, 180. E as tuas palavras, acho que veio bem nesse momento para poder dizer para eles, nós estamos aqui, né, porque der o vier, vamos estar junto, né, como diria lá a mãozinha lá, né, do Wesley, vamos estar junto, vamos acertar, vamos errar, mas, se Deus quiser, vocês vão, no sentido, pelo menos, de aprendizado, ter o melhor nosso. O melhor nosso. Tenho certeza que está todo mundo se doando para dar o melhor de cada um. Né? Todo mundo... Eu vejo que muita gente pensa assim, nossa, que legal, agora vocês trabalham em casa, né? Por causa do ensino remoto. Gente, eu nunca trabalhei tanto na vida. Né? E olha, 22 anos, mas eu acho que foi o período que eu mais trabalhei na minha vida, de virar 18 horas trabalhando direto, sabe? Então, é bom ver isso, né? Hoje mesmo, com as cartas dos alunos lá do 2º ano, que eles fizeram um presente para os professores, nossa, como foi bom ouvir aquilo e ver que as pessoas enxergam o ser humano atrás do professor, né, que eles nos veem como seres humanos, que nem aí, vendo a família, né, no colo, no jeitinho, quantas e quantas vezes nós temos que dar aula com os filhos na beirada, gritando, né, com os berros, a gente tendo que mandar áudio, e esses dias eu mandando um áudio para a Verusca e Helena gritando no meu ouvido, né, é porque a gente considera tanto as pessoas, eles, né, como os nossos filhos, que a gente quer trazê-los para dentro da nossa casa. Né, a gente quer trazê-los para dentro da nossa casa. E a nossa casa vai voltar. Né, a nossa clínica, nossa sala de aula, não vou dizer nem tanto, mas as partes dos laboratórios, nós vamos voltar. Talvez não podendo dar os beijos e abraços que nós estamos doidos para dar, mas nós vamos voltar. Vamos voltar. E eu queria agradecer muito, sabe, o teu convite, Ciência da Verusca, né, mas eu queria agradecer não só o convite, a conferência, eu queria agradecer a amizade, sabe, que faz a gente ter certeza que vai falar num espaço sem um julgamento maior, sem uma cobrança punitiva, mas assim como uma troca mesmo, para um dar a mão para o outro, para um criar força do outro, um ajudar o outro a respirar, e é isso que vale na vida, sabe, é isso que nos falta enquanto essência, né, é saber que existe esse bem-querer. Então, muito obrigada. Desculpa pela pressa da fala, pela falta de tempo de ter articulado alguma coisa melhor, né? Mas era que o meu modo de pensar hoje na vida precisava dizer para os meninos e para as meninas hoje. Né? Era a forma como eu precisava me expressar. Ok? Lindo, Bárbara. Perfeito, minha amiga. Eu acho que quando a gente fala do coração é a forma melhor que você tem para falar, né? Não precisa de slide, não precisa de fotos, não precisa de coisa organizada, como diria você, né? Mas o momento era para isso, era o que a gente queria mesmo, né? Nós estamos falando de tanta coisa, ontem falou de doença, anteontem falou de doença,
né? Hoje falar de algo assim, né? Que o choro seja de um choro bom, né? Eu tenho certeza, Carolzinha, eu mesmo quando eu choro mais de alegria do que de tristeza. Né? Eu choro final de novela, casamento de novela, essas coisas. Eu adoro chorar. É bom chorar, mas quando a gente está chorando de alegria, é tão bom, melhor ainda, né? Então, pra você ter uma noção, semana passada eu fui dar aula para os alunos do segundo ano, só deles abrirem o vídeo e eu poder ver a carinha deles. Gente, vocês não têm noção do tanto que a besta aqui começou a chorar. Pede para eles. Eu olhava para a cara deles, tô com tanta saudade de vocês, não sei o quê. Eu desabei a chorar. No começo da aula, eu falei, gente, vocês vão estar me chamando de louca daqui a pouco, né? Mas só de poder vê-los, sabe? De ver o rosto, de poder falar com eles, né? Porque eles ficam tanto tempo escondidos atrás da câmera. Eu ainda falei para eles, vocês não sabem a diferença que vocês estão fazendo hoje para mim, de poder ver vocês, né? Então, eu acho que o momento era isso, eram essas palavras mesmo. Eu te agradeço, assim, minha amiga, do fundo do coração, por você estar contribuindo, né, nesse momento de reflexão, que todos nós possamos refletir, repensar, pensar, fazer a diferença para nós e para as pessoas que estão próximas da gente, tá? Então, e nós vamos continuar, viu, Letícia, nos esforçando para sempre dar o melhor, tá? Para que a gente possa, realmente, que vocês possam realizar os sonhos, e os nossos sonhos se realizam, parte deles com vocês. Né? Carolina, para de chorar que eu vou começar a chorar. Ver o sucesso deles, a gente fica tão feliz de saber que pode contribuir um pouquinho. Oi, João. Então fala um oi. Oi. Todo mundo aqui, família. Eu não vou chamar Helena, é um furacão. Ela vai querer fazer uma palestra aqui para vocês, não vai dar certo. Ele vai cantar Beatles, então também não vai dar certo. Ah, meu Deus, que lindo. Ó, a Marina hoje ficou escondida, ela sempre mostra a carinha aqui. Pô, Marina, vem hoje que sou eu. Como assim, prof. Marina? Vem aqui. A carinha hoje não está muito... Tomei chuva hoje, estou com uma cara de quem acordou e não penteou o cabelo ainda. Mas é a moda, amiga, moda. É a moda, olha. A moda, tá fazendo essas coisas na cabeça, assim, ó, fica tudo igual, né? Olha que bonito, ó. Parece os manos, né? O que vocês acham? Não é o mano? Mano perfeito, olha. Tudo bem por aí, gente? Tá linda, amiga. Vou até fazer uma foto. É muito amor. Beijo para vocês. Beijo, mas eu peguei a foto, tá? Beijo. Te peguei na foto, Marina. Não teve jeito. A Vanessa que se escondeu, apareceu agora. Não vai colocar a touca também. Mas olha, gente, estamos terminando. Né? Ficamos aqui batendo papo. E eles gostam, ó. Quase 140 alunos ficam aqui ouvindo a gente bater papo, conversar. E acho que isso que é legal. Espero que vocês tenham gostado. Amanhã, só reforçando, amanhã nós vamos estar acompanhando a palestra institucional, tá? Nós vamos amanhã acompanhar a palestra institucional, que é com um palestrante bem interessante. Por isso que nós vamos estar seguindo para... E na sexta-feira voltamos para este link, tá? Porque sexta-feira nós vamos ter as explicações de como vai ser tudo na prática. Bem legal, bem legal. Professora Verusca, Luciana e equipe da programação toda e as surpresas que vem por aí afora, tá bom? Então, espera, ó, quem não assinou a listinha, eu coloquei no chat o link, tá? E cadê? O povo aparece, na hora que eu vou fazer a foto, o povo sai. Eu coloquei o link para todo mundo poder assinar, tá? E só agradecer a todo mundo e que vocês, meus queridos, possam ir para as aulinhas de vocês agora. Amanhã as aulas são às 21, tá? Já avisei aqui os profs, né? Infelizmente a Dani, a Patrícia, quem tem aula de amanhã.